Espancamente aqui mais uma vez colocando a cara na tela e vou tentar trazer para vocês uma lembração reflexiva de um episódio que aconteceu comigo há uns dias atrás aí, quando eu estive lá na estação Joana Bezerra e me deparei com um grupo de estudantes que estavam conversando entre si sobre uma questão levantada por seu professor em sala de aula sobre o sistema capitalista, qual o professor deu a sua opinião dizendo que ele era o sistema mais justo que existia entre todos os outros que já surgiram, e ele é feliz com esse sistema. E quando eu escutei aquilo, eu gargalhei, né? Eu não aguentei. E um dos alunos chegou até mim e tá rindo porque tio, falou de chamando de tio, me viu grisalho, né? Cara, eu acho que seu professor nem nesse planeta vive. Como é que ele vai dizer que isso aqui, que o sistema capitalista é o mais justo que existe? E ele veio me questionar o que eu achava. Então, perguntei o que ele tinha aprendido em sala de aula. Ele falou uma coisa bem rasa, né? Que o professor dele não deve abrir o leque para os seus alunos. Então, vou colocar aqui para vocês o que mais ou menos eu falei lá para a turminha. Falei sobre as características do capitalismo, né? Primeiramente, eu falei, então eu acho que vocês sabem as características do capitalismo, né? Que é o lucro, é a propriedade privada, é a lei da oferta e da procura, a livre concorrência e a coisa que é implantada em você, que é um elemento chamado de meritocracia. E ele falou, não, o professor levantou essas questões aí. Ele levantou essas questões seguidas dos pontos negativos que tudo isso proporciona para a sociedade, para o planeta, para o bem da humanidade ou para malefício do mesmo. Aí eles responderam que não, que essa face não foi transparecido por seu professor. Então foi quando eu comecei a falar sobre os tais pontos negativos desse sistema qual estamos implantados. Gurizada, vocês têm que entender que existem pontos negativos e um deles é a divergência entre capital e trabalho. Que tem que entender que o processo derivado da luta pelos interesses da classe proletária, que somos nós trabalhadores, que quando você está em uma empresa qualquer, eles te colocam o apelidinho de colaborador, qual você não é colaborador de porra nenhuma, você é um proletário, um proletariado. Não esqueçam disso. E essa classe proletária que constantemente busca melhorias em diversos aspectos, como aumento de salário, diminuição de jornada de trabalho, melhores condições de trabalho, entre outras reivindicações trabalhistas. Do outro lado, estão os detentores dos capitais e dos meios de produção, que exploram a mão de obra com o objetivo de adquirir uma lucratividade maior e assim acumular mais capital. Eles já olharam para mim com aquela cara. Fale mais, que isso aí o meu professor não me falou. Então, existe o aspecto ambiental também, que é a degradação do meio ambiente, onde o sistema capitalista está ligado à produção em massa e o consumo da mesma proporção. Com isso, produz o lucro para a obtenção de matéria-prima, e isso é preciso retirar da natureza diversos recursos.
A exploração constante e desenfreada tem deixado um saldo devastador para o nosso meio ambiente. Aí a gurizada olhou para mim assim, eu não pensei, ele não falou isso. Eu falei, não precisa, reflitam, cara. Olha ao seu redor, olha quanto lixo, que barbaridade é isso aqui, quanta garrafinha jogada no chão. Então, eles não vendem educação, nem a coisa daquilo que vocês consomem, os resíduos serem voltados para a sua origem, para reprocesso. Eles simplesmente lançam e vocês que se virem, que o meio ambiente se exploda, né? E durante o último século, o mundo passou por profundas evoluções e a natureza sempre foi usada nesse processo. Porém, sem planejamento, né? A mesma já demonstra saturação e capacidade de regenerar. E ultimamente a humanidade tem comprovado os reflexos dessa troca injusta. Exemplos como aquecimento global, exemplos como a elevação dos oceanos, exemplos como mudanças climáticas e escassez de água, entre muitos outros aí que eu posso citar. Eles olharam para mim assim, tipo, professor filha da puta, não me falou isso. Só me vendeu o lado bom do bagulho. Falei, galera, e não fica só por aí não. A desigualdade social também se intensifica nesse processo. A busca incessante por lucros faz com que haja uma grande exploração do trabalho por parte dos donos dos meios de produção. Isso ocorre com mais intensidade por causa da falta de emprego. Como existe uma grande oferta de trabalhadores, os salários consequentemente são baixos. Além da modernização da produção, que retira um número muito elevado de postos de trabalho. A exploração da força de trabalho aumenta cada vez mais a disparidade econômica existente, pois concentra as riquezas nas mãos de poucas pessoas. Eles olharam para mim com aquela cara, e um até chegou a pegar o caderno para poder fazer algumas anotações. Eu acho que foi levar para o professor para questionar isso aí. E o João, que foi o rapaz que me abordou, foi eu que perguntava, mas eu continuei, né? E eu estava falando também sobre nós e nossos valores, os valores humanos, né? Que é o ponto máximo, né? O ponto máximo e o objetivo maior do capitalismo é o consumo, e para isso uma série de artifícios é usada para que as pessoas aumentem gradativamente o seu consumo, muitas vezes sem necessidade. E isso é fruto dos anúncios publicitários, esses comerciais que martelam você quando você liga a tela do seu celular, entra em uma rede social, ou se não, quando liga a televisão. Isso que te coloca essa paranoia de que você tem que consumir sempre e adoecer como ser humano. Esses anúncios publicitários que influenciam as pessoas, e essas, até de forma inconsciente, ingressam nesse processo articulado pelo sistema. É justamente nessa busca por adquirir bens materiais que os valores humanos são perdidos ou deixados de lado. Pois o que as pessoas possuem torna-se mais importantes do que o que elas realmente são. E além disso, as relações humanas, como amizade, companheirismo, solidariedade, são por vezes e vezes ignoradas dentro desse sistema. Eu espero que quem esteja assistindo, assim como a alunada lá que encontrei, Joana Bezerra, pare para refletir um pouco. Porque te vendem uma coisa muito linda, mas na verdade
a coisa só degrada e coloca o ser humano em declínio, em adoecimento social. Te vendem algo que você não vai se alavancar com o ser humano, mas sim vai dar ascensão àqueles que te colocam como engrenagem para essa máquina lucrativa girar. E isso, historicamente, teve muito sangue derramado. Isso gerou muita desigualdade social. E isso não é nada bom. Isso não é nada positivo. Não é nada justo, como o professorzinho lá da gurizada tentou passar para eles. Então o espancamento fica aqui deixando essa reflexão, essa conversa. E reflitam e tentem levar reflexões para quem tiver oportunidade de adquiri-la. Paz e glória e até um próximo encontro. Até.